Olá, povo da Escola Bíblica Dominical, muito bom estar com vocês de volta aqui, podendo dar prosseguimento às nossas aulas. Hoje nós vamos continuar a lição Conflitos da Vida e como tema a gente vai ter a resposta bíblica à depressão. Fazendo um breve estudo, eu vi que 300 milhões de pessoas por ano são acometidas desse transtorno. Então se torna muito importante a gente falar também no nosso meio sobre esse assunto. Aqui comigo está um time de professores que vocês já conhecem, como também alguns alunos que serão nossos futuros professores. Hoje, na direção da nossa aula, o pastor Sérgio e um reforço muito importante, muito especial, que é a Mazinha, irmã nossa e também psicóloga. Pais queridos, bom, o texto básico de hoje é 1 Reis, capítulo 19, dos versos 1 a 18. Só para a gente ganhar tempo, não ter que ler todo o texto trata do desafio, daquilo que a gente chama de desafio de Elias. Eu particularmente gosto muito desse título. É o episódio em que Elias desafiou os profetas de Baal e juntamente com eles os profetas de Azera. Ele faz aquela oração onde fogo desce do céu, você certamente conhece o episódio, e depois desse grande episódio, dessa grande batalha envolvendo um grupo de profetas pagãos, ele foge diante da ameaça de Jezabel. Vai para o deserto, fica isolado e lá ele pede a morte. Ele entra num processo que muitos acreditam ser um processo de depressão. Isso aconteceu com Elias, um grande profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, e se aconteceu com ele, é possível que aconteça comigo, é possível que aconteça com você. E hoje a gente vai tratar desse tema, como a Michele falou, respostas bíblicas à depressão. Vamos então ao texto, a uma leitura inicial. Vou pedir para um de vocês, pode ser a Magali? Pode. Lê para a gente então essa introdução. Silvia, mulher cristã de 31 anos, por causa da depressão, havia perdido o interesse em quase tudo. Amigos, vida espiritual, noticiários, cuidado da casa, família, até mesmo o trabalho, do qual tanto gostava antes da segunda gravidez, não a atraía mais. Ela não tinha ânimo para ir à igreja, encontrar os amigos, estar com o marido ou mesmo procurar um médico. Certamente não existem duas pessoas que reajam à depressão da mesma maneira, pois ela abrange uma variedade de sintomas que diferem em gravidade, frequência, direção e origem. Entre os sinais da depressão encontram-se tristeza profunda, dificuldade para ação e reação, fadiga geral, visão negativa de si mesmo, perda de espontaneidade, insônia e dificuldade de concentração e perda de apetite. Até aqui? Não, pode ir em frente. Ok. Até o ponto 1, né? Ok. Até o ponto 1. Embora depressão seja um termo que não é discutido na Bíblia, certamente essa doença estava incluída nas aflições que Jesus anunciou que teríamos no mundo. João 16:33. Em outros textos, parece que Jó, Moisés, Jonas, Pedro e muitos outros personagens bíblicos sofreram depressão. Esses exemplos, acompanhados de numerosas referências à dor da tristeza, dão uma amostra do realismo que caracteriza a Bíblia. O desespero realístico é colocado em contraste com a esperança. A Bíblia não enfatiza tanto o desespero humano, mas sim a fé em Deus e a certeza de que gozaremos uma vida abundante no céu, se não pudermos desfrutar dela aqui na terra. Muito bem, eu acho interessante essa introdução que a Magali leu, porque é algo conhecido entre todos nós, mas algumas pessoas às vezes não se ligam nisso, né? A Bíblia apresenta grandes homens como Jó, Moisés, Jonas, Pedro, nós lemos um texto sobre Elias, todos homens de Deus e que em um dado momento de suas vidas eles entraram num processo de pelo menos uma semidepressão, não sei se existe isso, semidepressão, depois a Mazinha vai falar pra gente. Existe isso? Deixa eu perguntar logo para ela, porque de repente a gente já começa a falar coisas sem muito conhecimento, mas é assim, deixa eu até te explicar ao que eu estou me referindo, né? Semidepressão é um processo assim pré-depressivo, eu não sei se já entra de uma vez, se é uma coisa que vai lentamente, mas de qualquer forma a Bíblia mostra grandes homens de Deus
nesse momento de extrema angústia, inclusive Jesus, na verdade, como homem ele tinha sentimentos, ele tinha todas as possibilidades de perturbações e tentações que nós passamos, né? Como que é isso? Não exatamente semi-depressão, né? Mas, assim, existem quadros de profunda tristeza que as pessoas geralmente confundem com um estado depressivo. Então, por isso que precisa sempre de um médico, ou então um psicólogo que possa te ajudar, te orientar. No caso do psicólogo, vai te orientar se você preenche os sintomas que podem caracterizar uma depressão ou outro tipo de transtorno, ele vai falar com você que você deve procurar um psiquiatra, um neurologista, dependendo do caso. Então, muitas vezes, uma profunda tristeza, por exemplo, no caso de um luto, a pessoa sente uma profunda tristeza. E isso não significa que aquela pessoa está com depressão. Ela pode até desencadear, se ela não elaborar bem esse luto, com o tempo ela pode desencadear uma depressão, principalmente se ela tiver o aspecto genético, já a predisposição genética, né? Então ela é um grupo de risco para desenvolver uma depressão. Correto. A pergunta que eu te faria é a seguinte, considerando as narrativas bíblicas, pode-se afirmar que algum desses personagens estava nesse processo já depressivo? Elias, por exemplo, a Bíblia não diz quanto tempo, mas sugere que ele esteve durante um período considerável no deserto pedindo a morte. Haveria como se fazer algum tipo de leitura dentro dos seus conhecimentos sobre isso? Então, acho que sim, porque ele primeiro enfrenta uma grande batalha, né? Imagine quantas energias ele não gastou naquela pressão mesmo do povo e das crenças um do outro. Então, isso caracteriza um pico de adrenalina, de hormônios, né? E depois, logo que termina, aquilo acaba. Então, esse momento de má estabilização da homeostase da pessoa pode vir desencadear alguma coisa. E ainda aliado a uma ameaça iminente de morte, né, que foi o caso, então ele se sentiu incapaz, impotente, e ele foi ainda o aspecto de... Aí ele começou a olhar para ele mesmo e começou a ver que ele estava sozinho, então todo aquele sentimento de solidão, e ele se isolou. Então ele teve sintomas de alguém que pode ter depressão. Ele não quis comer, não é verdade? Ele se isolou, pediu que ele queria morrer. Então, isso são sintomas bem clássicos de alguém que está entrando em depressão. Assim, então nós podemos crer que o estresse leva à depressão? Pode sim, se você não elaborar bem. Porque o estresse é uma coisa normal do ser humano. É bom a gente ter um estresse, porque através dele, ele é como se fosse uma mola propulsora para você fazer alguma coisa com aquilo. Mas se você não tem a capacidade de gerenciar esse estresse bem, você pode vir desencadear problemas somáticos, até outros problemas, uma gastrite, não é verdade? Tantas coisas, problema renal, dependendo do ponto mais fraco que você tem no seu organismo. Ok. Durante muitos anos se trabalhou a ideia no meio evangélico de que depressão seria invariavelmente um problema espiritual, né? Existem pessoas ainda hoje que têm muita resistência quando se fala de depressão entre crentes, e a gente vai entrar nisso. O primeiro ponto que nós temos aqui na nossa revista da EBD fala sobre as causas da depressão. Então, a introdução ao primeiro ponto diz assim: primeiramente, precisamos desmistificar as causas da depressão. Não é verdade, por exemplo, que a depressão seja sempre resultante de um pecado pessoal ou falta de fé em Deus. Também não é verdade que toda depressão seja causada por autopiedade, ou que seja errado um cristão ter depressão, ou que o estado depressivo podem ser curados através de exercícios espirituais. Os crentes, como todo mundo, estão expostos a doenças, né? Salmo 42, 2 aos Coríntios
primeiro, fala alguma coisa sobre isso. E a depressão pode ter causas variadas também. O texto aqui fala sobre essa possibilidade de não haver vínculo entre questões espirituais e depressão, mas obviamente em alguns momentos existe. E nós temos, de vez em quando, administrado determinadas questões, isso em termos de aconselhamento pastoral, aconselhamentos até dentro de famílias, de questões que são claramente espirituais. Princípios são quebrados, princípios bíblicos são quebrados, e acaba havendo uma espécie de legitimidade para a depressão agir. Eu não gosto muito desse termo, mas é basicamente isso que acontece. O pecado é cometido, princípios são quebrados e acaba que nós ficamos vulneráveis na questão espiritual. Mas o texto diz aqui que essa não é a única causa. E me desculpa, mas é claro que a gente vai sempre estar atacando para cima de você, né? Na verdade, você está aqui exatamente para isso, tá certo? Então vamos lá, comenta isso daí. Você tem pego... É óbvio, você como profissional, você não pode ficar direcionando pessoas de lá para cá. Você percebe um problema que é espiritual, você não pode direcionar. Mas você sabe que de vez em quando eu direciono para você, né? Porque eu percebo que algumas situações que a gente trata não é de cunho espiritual, que tem questões emocionais, psicológicas, então eu recorro a ela. Mas eu creio que mesmo você, por ética profissional, não podendo fazer essa condução, mas você às vezes percebe algumas questões assim, ou não. Na verdade, não em caso de depressão, pelo menos na minha prática, eu nunca peguei, porque geralmente quando é espiritual as pessoas procuram o pastor mesmo, né? E para mim vem através dele, então mesmo a pessoa está se sentindo triste, incapaz, cognitivamente prejudicada, não consegue ter atenção, não consegue memorizar. Então acaba que ela chega ao consultório por essas questões, não exatamente por causa simplesmente do humor deprimido. Mas eu tive um caso de uma pessoa até que não mora aqui, e era um garoto, ele estava no início da adolescência, e o menino eu fui para avaliá-lo, e ele tinha uma questão de psicopatia. E então eu fui ter uma supervisão com um psiquiatra que também acompanhava meus trabalhos e tal, e ele, pelo que eu relatei, ele disse: olha, você tem que falar com essa mãe, que tem que colocar ele num lugar bem distante da civilização, trancafiar ele lá, porque esse menino, ele já tinha tentado matar o irmão, jogou pedra na cabeça de uma empregada, então e fez algumas coisas com a mãe também. Mas era uma família muito disfuncional também, né? E como é que você diz isso para uma mãe, né? Então eu falei com bastante jeito com ela, e falei com ela que ela tinha a fé dela, que era diferente da fé cristã, mas eu falei com ela que ela deveria questionar a sua fé e de repente procurar alguma coisa também em relação a isso, porque o que ela estava lidando não era uma coisa comum que nós conseguimos, com um médico vai dar jeito, não vai dar. Então ela resolveu, pelas decisões dela lá, que eles iriam mesmo para um lugar de retiro aí, dessa gente que usa outros meios, né? E ia ficar lá com um garoto. Depois disso nunca mais eu tive... É comum, assim, pelo menos dentro da nossa realidade espiritual, pastoral, é muito difícil uma pessoa nesse processo, já dentro desse processo depressivo, procurar ajuda espiritual. Via de regra, quem procura por essas pessoas são os seus responsáveis ou pessoas próximas. É assim também em termos de psicologia, ou isso acontece só nas questões relacionadas diretamente a questões espirituais? Quando se trata de uma depressão maior, que a pessoa fica incapaz mesmo, ela fica apática, ela não quer mais viver, ela não quer mais sair da cama, ela não quer mais comer, ou então está comendo demais, né? Dormindo o tempo todo, não dormindo nada. Então, geralmente são os familiares. Ou então, uma criança, né? Que está com comportamentos aí, na criança, adolescente, sintomas são diferentes, né? Então, eles vêm com transtornos disruptivos. Então, eles ficam mais irritados, um humor muito
sabe aquela criança zangada o tempo todo, ela já acorda de mau humor o tempo inteiro, e a mãe já não sabe mais o que fazer com essa criança, já está dando problema na escola, não consegue aprender, ou não consegue se relacionar com as pessoas, aí os pais também trazem. Correto. Vamos dar sequência então. Causas da depressão. Ponto número 1, causas físicas. Alguém lê pra gente? Pode ler, Mentuza? Privação de sono, falta de exercícios físicos, efeitos colaterais de determinados medicamentos, doença ou uma dieta imprópria. Daí a necessidade de cuidarmos bem do nosso corpo, mente e espírito. Dá só uma pausa para mim, Mentuza, porque eu lembrei quando você está lendo aí sobre essas questões relacionadas a sono, falta de exercício físico, efeitos colaterais envolvendo aí alimentação, inclusive o corpo, né? Eu acho que nós estamos vivendo num momento que deve ser um momento de alto risco para isso, né? Para questões relacionadas à depressão, porque você fica dentro de casa, você fica ali sem ter o que fazer, as opções começam a se esgotar. Eu não sei vocês, mas a tendência a ataque à geladeira tem aumentado. Lá na casa de vocês também? Né? Então, é uma época que a gente não sabe. A Júlia está rindo, a Júlia deve estar atacando direto também. A Júlia é secretária aqui da igreja, ela já come pouco, entendeu? Então, nessa época agora, ela deve estar direitinho, tá agindo direitinho. Então, por isso que o tempo inteiro a gente tem que estar cuidando da nossa saúde mental, né? Então, numa situação dessa que a gente está, né, de confinamento, de isolamento social, então a gente tem que manter a rotina minimamente. Tem que ter horário para acordar, tem que ter horário para tomar café, fazer um exercício, fazer o seu trabalho dentro de casa, estudar. Se você não puder trabalhar dentro da sua casa, né, no seu trabalho normalmente, se você não pôde fazer essa transição, você arruma alguma coisa para fazer. Vai estudar, um período de estudo, um período de lazer, outro período de consertar aquilo que você nunca ia consertar, assim, porque você não sobrava tempo. Então, é muito ter hora para dormir, e também não ficar exageradamente na internet, porque as notícias são só catastróficas, desanimadoras. Então, você tem que trazer a sua lembrança, aquilo que lhe traz esperança. Então, todos nós, principalmente aqui em Friburgo, né, nós tivemos a tragédia. Então, nós podemos lembrar desse tempo, que naquela hora parece que o mundo tinha acabado, nada mais ia ficar bem, e hoje nós temos a vida continuando, todo mundo, tem gente até que cresceu, né, financeiramente, e fora o que nós crescemos de amadurecimento, né, por conta da dor. Então, lembrar dessas coisas tão terríveis e que hoje a gente já superou é importante nesse momento. Então, isso se chama resiliência. É uma capacidade de a gente passar por situações muito difíceis e depois voltar ao normal, né? Então, a gente sabia que a resiliência era uma coisa genética. Eu tenho um pouco, você tem um pouco mais, ela tem um pouco menos. Hoje a gente sabe que isso também pode ser desenvolvido socialmente. Então, nós como friburguenses, nós desenvolvemos mais a nossa capacidade de resiliência na tragédia, onde todos trabalhamos juntos. Então, um ia animando o outro, né? Então, nesse momento, é bom a gente lembrar dessas coisas. E mesmo as coisas pontuais, né? Na minha infância, eu tive situações muito trágicas na minha família, mas que tudo já passou. Então, esse momento também vai passar, né? Se Deus quiser, o mais rápido possível, e nós também ficaremos bem. Então, é bom a gente lembrar dessas coisas, né? E a Bíblia fala isso, não é, pastor? Sobre trazer a memória. Sim, foi Jeremias que falou sobre isso, né? E ele falou num momento de caos. Israel estava na iminência de ser invadido. Foi no livro de Lamentações que ele escreve sobre isso, e ele fala sobre trazer à memória aquilo que traria esperança, né? Então, realmente, isso pode apontar para o fato de que nós, friburguenses, pessoal de região serrana de forma geral, né, e até outras cidades que já foram cometidas por tragédias, tenham até uma condição psicológica melhor, né, para enfrentar depois essa retomada de direção da vida. Eu interrompi o Mentuza, vai lá, Mentuza. A evidência de tipos de depressão que acometem os membros
em uma mesma família e podem ter origem genética. Isso é difícil de comprovar de forma conclusiva. Os relatórios das pesquisas são às vezes contraditórios. O fato é que não somente a depressão, mas também outros males na humanidade podem ser transmitidos de geração para geração, pois assim como Adão, nós também continuamos a gerar filhos à nossa semelhança, conforme nossa imagem. Outras pesquisas encontram uma ligação entre a depressão e a química do cérebro, que pode ser curada por medicamento antidepressivo. Archibald Hart sugeriu que a depressão de Elias, logo após seu encontro com os profetas de Baal, foi provavelmente um exemplo de depressão pós-adrenalina, de causa fisiológica, que frequentemente acomete pessoas que experimentaram tensão emocional elevada recente. Apesar de muitas pesquisas nessa área, os cientistas ainda não sabem se são os pensamentos depressivos que provocam as alterações bioquímicas ou é um desequilíbrio químico no cérebro que provoca a depressão. Muito bem, então é interessante, você leu aí esse termo depressão pós-adrenalina, associando a Elisa, a Mazinha já tinha inclusive mencionado essa possibilidade. Então isso é uma causa física, é uma causa natural, até previsível, né? Dentro de uma perspectiva. E eu observo isso até na minha vida, e é provável até que vocês já tenham observado isso em algum momento. A gente cria uma expectativa para um evento, a gente cria uma expectativa para formar um filho, a gente cria uma expectativa em torno do casamento, a gente cria uma expectativa, eu não sei se tem relação, mas eu acho que nesse sentido pode ser usado também, aliás, a qualquer momento você me corrige. Você cria uma expectativa, a mulher no parto. Aí a mulher tem o filho, a festa passa, o casamento se conclui, o grande evento acontece, e para tudo isso foi gasta muita energia. Nós investimos muito, criamos uma expectativa muito grande, e depois que tudo aquilo passa, nós voltamos ao normal. É como se fosse, no meu entender leigo, uma bateria de um celular que você está ali usando, filmando, baixando vídeo, fazendo uma série de coisas ao mesmo tempo, e ela vai sendo sugada mais rapidamente. Depois ela vai precisar de uma sobrecarga, de uma carga. Só que para a gente não tem essa condição, não é ligando na tomada, né? A gente precisa ter mecanismos emocionais que estejam equilibrados para que a gente volte à vida normal, né? Fala, Machado. Inclusive, existe a depressão pós-parto e até mulheres praticam crimes com seus filhos por causa dessa depressão que vem após ganhar o bebê e ficar ali naquele desespero ali. E inclusive a lei protege essas mulheres desse crime, porque é uma depressão que ela sofre muito. Porque ela acaba desenvolvendo um evento psicótico e ela pode vir acontecer isso, né? Porque, na verdade, depois do parto, a gente tem uma alteração hormonal muito forte, né? Todo o corpo da mulher mudou drasticamente e agora tem que voltar tudo ao normal. Então, aí dá uma desestabilizada, né? Então, é esperado. E, assim, é engraçado que nós, mulheres, principalmente as brasileiras, a gente acha assim, vai ter o filho e na hora que vai ver o bebê, o amor vai acontecer e vai ser uma cena extremamente emocionante. E não é assim com todas as mulheres. Então elas ficam decepcionadas consigo mesmas. Porque eu não senti nada pelo meu filho, mas não é isso, é porque é todo um conjunto de coisas, né, que está acontecendo ali no momento, e umas sentem mesmo essa emoção, outras não, o filho nasceu... E acaba sendo decepcionante, né? Meu filho nasceu, legal, nasceu, né? Pode ser decepcionante, né? Chegando aqui uma pergunta pelo Zap, pode fazer? Pode. A pessoa está perguntando o seguinte: é Mazinha que vai responder mesmo, então pode. Quando ajudamos um cristão com depressão, levamos a palavra de Deus, a nossa experiência de vida, ajuda material, emocional, mas se o mesmo quer continuar vivendo dessa mesma forma, não demonstra vontade de mudar, pois é assim que tira proveito da situação. O que fazer?
Bom, eu vou dar uma resposta do que eu faço em termos espirituais, porque você está falando que é uma pessoa cristã, e depois a Mazinha vai dar a resposta dela. Geralmente eu mostro a responsabilidade que nós temos sobre a nossa própria vida. Nós cristãos nos acostumamos ao longo do tempo, talvez até pelo próprio histórico mais moderno da sociedade, a nos vitimizarmos por todas as situações. Nós achamos que somos o centro do universo, que tudo gira ao nosso redor. E nós não percebemos ainda, em alguns momentos pelo menos, que nós somos pecadores e que nós necessitamos de Deus e que nós precisamos fazer a parte que nos cabe, no sentido de tomar decisão, de levantar a cabeça, que Deus não vai nos levantar e colocar na direção, Ele não vai fazer a parte que cabe a nós, né? Nós temos diversos argumentos bíblicos aí na prática, como por exemplo, ressurreição de Lázaro, vá lá e tirem a pedra, ou seja, aquele que ressuscitou o morto poderia mandar a pedra sair da frente. Então, a parte que o homem tem que fazer, Deus não vai fazer. Então eu acredito que existem muitas pessoas cristãs nessa condição, porque estão se vitimizando, não acreditam de fato no poder restaurador de Deus e não estão dispostos a fazer a sua parte e viver como um cristão verdadeiro. Então eu geralmente chamo essas pessoas à responsabilidade e mostro que elas precisam tomar uma decisão. Então isso é o que eu geralmente faço. Agora vamos ver o desdobramento psicológico disso daí, né? Então, do ponto de vista de aconselhamento cristão, né, essa é a postura, né? Mas, assim, eu estou considerando que era um cristão que veio procurar ali, que está fazendo a pergunta. Né? E é um cristão que está ajudando outro cristão que está em depressão. Primeiro tem que saber se esse cristão que se diz com depressão, ele tem diagnóstico, ele está tomando remédio, que além do remédio também precisa fazer terapia, né? E também diminuir as expectativas de quem ajuda, porque muitas vezes quem ajuda quer entender, que acha que tudo aquilo é o que a pessoa precisa, e às vezes não é isso. Na maioria das vezes, quem está de fora não vai compreender o que sofre com a depressão. É uma doença silenciosa, muitas vezes ela não tem os argumentos, não tem a linguagem para explicar simplesmente, principalmente quando for neuroquímica. Então ela não sabe por quê, mas ela está daquele jeito. Então ela precisa de ajuda médica, precisa de ajuda psicológica. Esse daí geralmente é um primeiro passo. As pessoas me procuram e é muito comum as pessoas me procurarem e às vezes 2, 3, 4, 10 vezes pela mesma coisa e a gente orienta e tudo mais. Enfim, a pessoa parece gostar daquele estado. É claro que, como eu já disse anteriormente, existem situações que a gente vê que há um problema que não cabe a nós, que é uma outra área, né, de atuação, a gente encaminha mesmo. Eu não tenho nenhuma dificuldade de encaminhar as pessoas com problemas que eu julgo serem psicológicos, não. Posso fazer uma pergunta? Claro. A gente sabe que esse assunto é um assunto extremamente importante no nosso dia e há muita falta de informação. E até certo ponto, a pessoa não aceitar a condição que está. Então eu queria muito depois você falar sobre isso, porque quando se fala de cristão, então a coisa piora. Porque ele acha que ele não pode ficar doente, que ele não tem depressão, ele resiste até um ponto onde a depressão chega a uma, depois ela vai falar melhor técnica, né? De uma forma tão difícil que para tratar é complicado. Então, a minha primeira pergunta é você abordar um pouquinho sobre isso, né? Essa dificuldade que nós temos de encarar a depressão como uma doença. E muitas pessoas acham que isso é demônio, que isso aí é espírito maligno, né? Pode até ser, mas no caso... Em alguns casos, né? Pode até ser, né? E você falar um pouquinho sobre isso, né? E uma outra coisa o que eu particularmente tenho, a pessoa tem vontade de conhecer, a pessoa está em depressão, isso aí está chegando a um ponto de não querer mais viver. Você só tecesse um pouquinho esse comentário de forma técnica para a gente ter uma noção, nós cristãos, como conduzir diante de situações como essa, que é possível que aconteça com qualquer um, na nossa igreja, na nossa família, para a gente saber como conduzir a coisa. Na verdade, o tabu existe na sociedade em geral, né?
as pessoas não querem assumir que são doentes psicologicamente, psiquiatricamente, neurologicamente. Se a gente indica um psiquiatra, aí a pessoa fala, eu não vou ficar naquela sala no meio de um monte de gente que não é igual a mim. Todo mundo sempre se acha um pouco melhor. Mas, na verdade, são todos doentes, só que são doenças diferentes e que é o mesmo profissional que vai cuidar. Então, assim, quando a gente tem sintomas de depressão, que, na verdade, é um humor deprimido e acometendo o funcionamento normal da pessoa, né? Então, ela já está, assim, há um ano desse jeito, entendeu? Então, a gente precisa procurar um diagnóstico. Porque a gente fala depressão, mas, poxa, dentro da depressão há tantos tipos, há tantos graus, né? Leve, moderado, grave, e fora a tipologia daqueles estados depressivos que caracterizam uma coisa e não outra. Às vezes, o depressivo tem sintomas de ansiedade, outros não têm. Então, a importância de um diagnóstico é fundamental para você dar um curso de tratamento para aquela pessoa, né? E até ter expectativa ou não. A gente tem um caso de depressivo que a gente chama de distimia. É, na verdade, como se fosse uma depressão crônica. É uma depressão leve ao longo da vida. Então, aí você olha o cara sempre assim, que cara chato e tal, nunca tá pra... Mas ele tem isso, é crônico. Na medicina, na psicologia, não tem cura para isso. Mas tem como, se ele chega a um consultório, ele encarar que ele é assim e ele tentar trabalhar a mente dele, mas vai ser bem difícil para ele, entendeu? E nós temos muitos casos desse tipo também. O diagnóstico, como foi falado, é importante, né? Porque a gente tem visto, considerando principalmente essa fala que você fez aí, de que há resistência, principalmente no meio evangélico, em todos os meios, mas principalmente no meio evangélico. Aí a gente acaba vendo muitas pessoas expulsando demônios na emoção das pessoas, onde o problema é claramente emocional, as pessoas estão expulsando demônio. Mas em contraposição, deve ter muito demônio deitado em divã também. Deve ter, porque tem muito problema espiritual. É claro que essa é uma leitura minha, essa é uma leitura, claro, do ponto de vista teológico. Eu não vou nem jogar essa para cima de você, porque, né, talvez como psicóloga seja até meio difícil você falar sobre isso. Mas tem muita gente aconselhando demônio, orientando o demônio, quando a questão é claramente, pelo menos assim, claramente dentro do que eu percebo, né, espiritual. Vai, fala. Mazinho, a gente pode dizer que a depressão, ela pode ser caracterizada pela ausência de alegria? Se sim, a gente poderia dizer então que um dos melhores antídotos para a depressão seria a gente ser alegre, ou a gente ter a alegria de viver, a alegria de fazer as coisas, e assim seguir o conselho bíblico de nos alegrar no Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa que ela tem a alegria do Espírito Santo, ela pode ser acometida pela depressão? Eu entendo também a alegria como um fruto, né, do Espírito. Quando fala sobre o contentamento. Sim. O contentamento é você ficar contente com o que você tem. Se você tem ovo, estou contente, eu tenho ovo hoje, que bom que eu tenho ovo, não tenho nada, né? Então é um fruto, né? E mesmo as pessoas que buscam conhecer a Bíblia e praticar aqueles frutos, pedir ao Espírito Santo, nós somos humanos e de vez em quando a gente não consegue manter a nossa árvore frutífera o tempo todo, né? Então assim, você é humano, você é suscetível a qualquer coisa, não é verdade? É verdade. Ele colocou a alegria, que é um dos gomos, como alguém diria, do fruto do Espírito, né? Porque é o fruto do Espírito, não os frutos do Espírito. Aí é uma discussão, às vezes, que é impertinente aqui, né? Alegrai-vos, outra vez os digo. Alegrai-vos. Olha, Sim, mas outra vez, por que precisa outra vez? Alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Porque o cristão, ele é alegre,
mas ele não está todo o tempo alegre. Sim, mas eu ia falar que o fruto do Espírito, quando a gente fala do fruto do Espírito, por exemplo, temperança não é fruto do Espírito? Mas você é temperante o tempo inteiro? Existem pessoas que têm dificuldade com essa moderação, esse domínio próprio. Todos nós conhecemos, inclusive líderes evangélicos, às vezes até de nome, de uma visibilidade muito grande, que o cara começa a falar, dá a impressão de que ele está brigando. Então, assim, ele tem dificuldade em dominar o seu temperamento. Ele tem o fruto do Espírito, mas ele tem dificuldades nessa área. Então, acredito que na alegria seja semelhante. Você falou direto para mim. Cara, eu nem tenho... Olha lá, velho. Carapuça chegou lá. Eu nem olhei para você. A temperança, olha a temperança. Olha a temperança. Mas com relação a ter essa tristeza, né? E não conseguir ficar alegre. Não é que ele não quer ficar alegre, né? Não sentir alegria, mas é que ele está impedido. Então, assim, tem neurotransmissores aqui que precisam ser repostos para que você tenha um pouco de prazer, né? Então, uma vez até alguém falou assim, não, porque fulana, sabia? Ela toma o remédio da felicidade. Aí fui procurar saber, era a fluoxetina, né? Que é o remédio da serotonina, que vai aumentar o nível de serotonina, então ela vai ficar um pouco mais feliz, entendeu? É engraçado porque se eu machuco a minha perna, geralmente jogando bola, né? Eu não tenho nenhuma dificuldade de procurar um ortopedista. Né? Se eu tenho um problema, sei lá, nos olhos, eu não tenho nenhum problema de procurar o oftalmologista, mas se eu tenho um problema de depressão, eu tenho dificuldade de procurar o psicólogo, o psiquiatra, nem pensar. Ou seja, eu posso ficar doente da perna, dos olhos, do ouvido, da cabeça, só não posso da cabeça. Da cabeça não pode. Se for um problema na mente, aí não dá, porque aí é demônio. Então, eu nunca vi ninguém orar pela perna do sujeito que quebrou para Deus colar ali na hora. Não, manda logo para o pronto-socorro. Então, por que as coisas têm que ser assim? Mas eu acho que eu vejo pelo lado que, principalmente assim, no meio cristão, tem um pouco de preconceito. Devido a levar a questão para o lado só espiritual. Existe o espiritual, mas é físico também. Eu li um livro há pouco tempo que o autor cita uma história que eu nem sabia, que um autor famoso no meio evangélico, ele tem clássicos aí escritos no meio evangélico, ele perdeu um filho para depressão. O filho dele se matou. Né? Então, o autor cita alguns comentários que foram feitos em redes sociais de cristãos não aceitar aquilo. Como pode um filho de um pastor tirar a vida com depressão? E ele é autor do livro Uma Vida com Propósito, né? Então, assim, eles detonaram o pastor com os comentários. Então, é preconceito. As pessoas têm vergonha, ou não sei, né, de procurar essa ajuda, porque como que eu vou ser visto? No meio cristão, né? E o problema é que a pessoa, além de ter que administrar a dor da perda do filho, ainda tem que administrar a dor de ter que ler esse tipo de comentário, ouvir esse tipo de coisas. O luto é muito mais difícil. Exatamente. E porque algumas vezes nós cristãos somos cruéis. Agora é bom que se diga, é bom que se perceba que essa crueldade que geralmente se vê de uma forma muito recorrente em cristãos, ela não é motivada, não é ensinada pela palavra de Deus. Isso é um entendimento equivocado da Bíblia e dos ensinamentos de Jesus. Eu não consigo ver Jesus com esse tipo de comportamento. São pessoas religiosas que estão no cristianismo, mas que ainda não aprenderam o que é cristianismo. E fazem uma leitura completamente torta dos princípios de Deus para a vida. Né? É importante que se diga isso. Vamos dar continuidade? O ponto número 2, causas psicológicas. Quem pode ler para a gente? Eu posso ler. Então, por favor. Estatísticas assombrosas concluíram que fatores psicológicos de desenvolvimento, interpessoais, espirituais e outras influências não físicas são a causa de muitos problemas depressivos. Muito bem, então, Nós as causas aqui, né? são os subtópicos, né, Mário? Então, por favor, lê pelo menos os pontos principais, só os títulos, isso. Causas ligadas à própria vida e à família.
estresse e perdas importantes, desespero diante da impotência, pensamentos negativos, ira não tratada, pecado e culpa. Muito bem, então vamos ver, se alguém tiver desejo de fazer alguma colocação específica em cima de algum desses temas, já vai pensando aí. Eu vou falar sobre esse primeiro, causas ligadas à própria vida e família, associando essas questões psicológicas. Eu acredito que muitas depressões, muitos problemas emocionais que a humanidade enfrenta hoje, parte daquela história, daquela ideia de que o ambiente faz o homem. Eu acredito que muitos comportamentos emocionais que eu tenho, eu aprendi emocionalmente com os meus pais. Muitos comportamentos emocionais que os meus filhos terão, eles aprenderão comigo. Eu acredito que o ambiente que a pessoa foi criado, ele, embora não seja determinante, porque o ambiente não pode determinar o fim de uma pessoa, mas ele acaba tendo um poder de influência muito grande na alma, na formação da pessoa. E isso faz com que ambientes saudáveis, via de regra, gerem filhos saudáveis. E ambientes hostis, via de regra, formem ou gerem filhos que também apresentam comportamentos que não sejam os mais apropriados. Isso daí é regra, pelo menos dentro da minha opinião, e que na qual, obviamente, existe uma série de exceções. Mas eu acredito que emocionalmente esse seja um ponto a gente pensar, né? Na verdade, a gente tem um potencial, né, genético. Então, as células-tronco, por exemplo. Então, o feto, até uma certa idade lá bem remota, né, bem pequenininho, ele pode se aproveitar daquelas células tronco. O que a gente fala sobre isso? Assim, eu não sou nenhuma cientista, né, mas é só um exemplo assim, bem simplificado. Então, você tem ali um potencial para ser desenvolvido. Então, o ambiente, as situações... porque dentro do ventre, tudo que a mãe sente, ele ouve, então todas aquelas coisas que a mãe, por exemplo, a mãe é muito ansiosa, então ela passa todas essas coisas para a criança. Você sabe que tem fundamento bíblico para isso aí, né? Tem, quando Jesus... Exatamente. Quando Isabel vai visitar Maria, o neném, ele salta. Ou é o contrário? Foi Maria que visitou Isabel? Maria visitou Isabel. Então o neném, ele se alegrou quando Maria chegou, que já estava grávida de Jesus, enfim, então já... E ele recebeu. Ele recebeu a alegria externa lá dentro do ventre da mãe. Pois é. Então, todos aquele potencial que teria para se ligar num tempo certo e de se desenvolver. E assim, até os 2 anos, a criança tem um desenvolvimento maior que um ser humano pode ter, né? Então, esses primeiros, desde do ventre até os 2 anos, é o potencial todo que um ser humano vai ter, então, desencadeado pelos ambientes, pelas situações, pelo tempo, ele vai desenvolver aquilo. Então, quando eles pegam esse feto, né, sei lá como, né, e pegam essas células-tronco, então todo o potencial de vida está ali. Então, de fato, o ambiente vai influenciar muito, mas também o ambiente genético e também o meu desenvolvimento de tudo isso que me é oferecido, né? A gente tem essas 3 etapas, né? 3 momentos onde a gente vai desenvolver coisas ou não. Pastor, um A problema. Magali, só para ela não perder a A aula. minha nem é uma pergunta, que a minha pergunta você já respondeu, é mais sobre esse tópico aqui. A ira não tratada, né? Porque a gente sempre ouve falar, irai-vos e não pequeis, mas não se põe o sol sobre a vossa ira, Efésios 4, e a gente acha que é um mandamento, porque nós somos cristãos, temos que ser pessoas boas, não podemos ser iradas. Mas na verdade, acho que isso aqui também, não sei se eu estou errada, fala sobre essa ira não tratada que vai virar raiz de amargura. Aí vai virar coisas que vão te adoecer, né? A falta de perdão, a raiva, isso tudo não é só questão de você ter um bom comportamento diante das pessoas, mas de você não guardar, né? E aquilo que você guarda, de um dia para o outro, parece que tem
parece que fica pior, né? Parece que fica mais pesado. Se você Já senta, já se cria você uma já fala, ó, me raizinha. perdoa, eu errei, né? Mas se aquilo dorme, você dorme com aquilo. Fica mais difícil até de pedir o perdão. Né? Exatamente. Aí tem pessoas que não conseguem resolver isso anos da vida. Problemas lá, eu não falava, porque lá quando eu era adolescente a gente brigou. A pessoa já está com 60 anos, ainda não liberou perdão. Imagina o efeito danoso que isso causou, né, nas emoções, no coração. Pois é, porque assim, a ira é uma emoção, né? Eu tive uma emoção negativa por alguma situação. Então, se eu não resolvo aquilo agora, aquilo vai virar um pensamento, né? E aí esse pensamento vai crescendo, né? E aí ele vira uma crença. Não, fulano não gosta de mim por causa disso, daquilo. Então é muito bom que a gente trate das emoções cada vez que elas chegarem, né? Machado. Bem, pastor, falando aqui sobre as causas ligadas à própria vida, nós temos que aprender a separar as coisas. Quando eu me tornei policial, eu tive que aprender isso, porque se eu levasse todo esse problema para minha casa, eu não ia conseguir viver. Então hoje nós temos o Lucas que se tornou conselheiro tutelar. Quantas coisas horrorosas que ele ouve, que ele vê famílias destroçadas e tudo, se ele assumir tudo isso, vai causar uma depressão, vai causar um problema sério. É igual notícia na televisão, tem coisas que não pode fazer nada, o que adianta? Ah, tá matando todo mundo lá, mas você tá aqui, mas o quê? Então, o jeito é de se desligar dessa coisa, senão você vai morrer com isso. Isso é um poder de dissociar, né? A dissociação nem sempre é o sentido pejorativo que as pessoas usam, né? Fulano é dissociada, fingida, não. Mas o poder de dissociar é assim, eu estou trabalhando, estou fazendo tudo que eu posso, né? Então, agora eu vou para casa, aquilo tem que ficar lá, né? Porque senão a gente fica mesmo sobrecarregado e, por exemplo, nessa situação que a gente vive, né? Ah, situação econômica, não sei o que lá, e quem vai pegar, os velhos, o que eu posso fazer com isso? Esse Então, é um dos pontos, inclusive. Tá. Desespero diante da impotência. É o que você está falando. Então, aí você tem que usar a sua razão, porque o desespero é a sua emoção, o seu psicológico, né? E o sentimento de incapacidade, eu sou capaz. Não sou mesmo. Não sou mesmo. Então, o que eu sou capaz? O que eu posso contribuir? Posso contribuir? Então, eu vou contribuir, tem que usar a razão. Na tragédia, a gente teve pessoas que ficaram desesperadas, né? Teve pessoas que ficaram paralisadas. A gente nunca sabe, diante de um fato muito terrível, o que vai acontecer. Essa é a nossa reação. Mas a gente tem que aprender a sempre, se é uma emoção muito grande que vai te invadir, você tem que colocar a sua razão. Não, mas o que eu posso fazer? É uma tragédia? O mundo acabou? Não. Foi pontual. Foi aqui no centro, não sei aonde. Então, trazer a realidade ajuda a acalmar a tempestade dentro da sua cabeça. Pastor, sim. O Luiz Felipe ele pediu que eu fizesse essa pergunta e ele disse assim na mensagem: como uma pessoa com depressão pode ter certeza que está curada, visto que ao longo da vida vi pessoas que já se diziam curadas sofrendo pelos mesmos motivos de antes? Como que as pessoas podem discernir essa questão? Se a questão é depressão, tem que você. Então, depende do tipo de depressão que essa pessoa teve, né? Às vezes, depressões são desencadeadas por uma estação do ano, né? Uma estação fria, aquilo sempre leva a pessoa a um isolamento, a uma tristeza maior. Então, ela, dentro do tratamento, ela vai aprender a lidar com isso. Então, se a pessoa se diz, eu estou curada, e daqui a pouco ela está com os mesmos sintomas, ela mesma, você pode até levá-la a questioná-la se ela não precisa de novo de uma ajuda. Não é que ela não estava curada, era mentira. Não, ela se sentiu curada, por um tempo ela andou tão bem, mas agora um evento que tem acontecido que ela não deu conta. Então volta para o tratamento, volta para um aconselhamento e vai ficar tudo bem de novo. Eu vou ter que dar uma corrida, porque nós ainda temos vários pontos aqui para falar e o tempo a gente tem aí menos de 10 minutos. Qual é a orientação? Dá uma corridinha ou dá continuidade semana que vem? Pode dar continuidade na semana que vem, se houver necessidade.
É melhor todo Só mundo? entender. É melhor? É um assunto muito rico. Né? Então, porque se não for dessa forma, a gente vai ter que dar uma corrida. Você pode estar aqui semana que vem? Então tá ótimo. Então a gente pode terminar mais tranquilamente. Porque então a gente teria que abordar efeitos da depressão e principalmente, o que eu acho mais importante, as propostas de ajuda a depressivos, que eu acho que é muito importante. Então a gente fica com esses pontos para a semana que vem, né? Então vamos para a gente poder concluir. A gente tem relativamente pouco tempo agora, um pouquinho mais de 5 minutos, para concluir considerações finais. Alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer? O Zael tem mais uma pergunta que queira fazer, então. Ainda dentro dessas causas psicológicas aqui, na letra D, pensamentos negativos. Há um tempo atrás eu passei por um curso, você deve até conhecer, de PNL, de Programação Neurolinguística, e esse curso eu posso dizer que foi um marco na minha vida, porque existem alguns pressupostos que são ensinados, por exemplo, que a gente não tem o poder de mudar a realidade, mas a gente tem o poder de ressignificar, ou seja, de dar um novo significado àquela mesma causa e com isso a gente passa a se sentir melhor, né? Então, porque aqui está dizendo pensamentos negativos, às vezes a pessoa tem pensamentos sobre a vida, é negativa, sobre os outros, elas acham que os outros pensam coisas ruins sobre ela e às vezes até situações, né, da vida dela, por exemplo, uma pessoa que apanhou na infância, às vezes ela fica com aquela mágoa ali, ela se torna até uma pessoa bruta, uma pessoa agressiva porque ela não conseguiu ressignificar aquilo, né? Então ela acaba sendo uma pessoa agressiva. E nessa questão de pensamento negativo, eu vejo que isso é uma ferramenta que a gente pode usar muito forte, ressignificar as experiências que fazem a gente sentir mal. E dentro desse pressuposto também existe, todo o comportamento de uma pessoa tem uma intenção positiva. Até quando a pessoa ela tem uma atitude irada, qual foi a intenção positiva que ela tem com aquilo ali? Porque assim a gente consegue perdoar melhor o outro, que o outro estava tentando fazer o melhor com as ferramentas que ele tinha e de alguma forma ele estava querendo o bem na hora que ele lá, um pai, por exemplo, espancou o filho, né? Então a ressignificação do pensamento negativo é uma coisa que eu vejo que faz muito sentido. O que você pensa? Não, é exatamente isso. A terapia foi muito terapêutico para você, porque eles te ensinaram ferramentas, técnicas, que é assim mesmo, a gente vai ressignificar aquilo que doeu demais. Então, assim, além de eu ressignificar aqui dentro da minha mente, eu vou ter a capacidade de me colocar no lugar do outro. Isso é fundamental, até para você perdoar. Se a gente puder lembrar da Bíblia, né, a gente pode lembrar de Jó, né, que ele foi tão acometido por tantas tragédias, né, no mesmo dia, sei lá, e a saúde debilitada, então ele também tem uns sintomas, né, que parece depressão, ele queria morrer, ele amaldiçoou o dia que nasceu e tal, e vem os amigos e ainda fica tentando achar uma culpa nele e tal, e no fim, quando Deus se revela para ele, diz quem ele é, quem é o homem e tal, e ele, no fim de tudo, ele, depois de orar pelos seus amigos, ele teve tudo restituído. Então, o fato dele olhar para aqueles que não puderam dar coisas que foram benéficas para ele naquele momento, mas foram amigos que ficaram ali tentando fazer alguma coisa, né? Não foi o melhor, foi o que eles sabiam fazer, era o que eles conheciam sobre Deus, sobre essa coisa, então você está doente, você tem culpa, porque essa coisa do cristão ser mais difícil de tratar é por conta disso, né? Porque o pecado traz culpa. E qual é o sentimento que está na base da depressão? A culpa. Então, fica muito difícil aí o cristão assumir, não, mas eu sou um pecador, fui liberto do pecado, como é que agora eu estou com depressão? Né? A culpa. E aí fica com medo até de Deus, sei lá, ou então de vergonhar o nome de Deus, com como medo se de fosse Deus e com medo dos irmãos, possível. né? Fica com medo dos irmãos também, então, não é só de Deus, não. Então, precisa conhecer mais sobre ele, mais sobre Deus, né? E com certeza na terapia, e como no seu caso foi a PNL, eles te ensinaram ferramentas e você, inteligentemente, que você é um menino muito inteligente, pegou isso para si e tem feito
dessas práticas, né, conscientes. Mas a gente pode esquecer, né, e eu sou dessa linha, que acredita no inconsciente. Então tem algo dentro de mim que eu não sou dono. Tem sentimentos, desejos dentro de nós que às vezes a gente se encontra com aquilo, meu Deus, mas né, Deus já não fez, por que esse pensamento, que esse sentimento, que essa imaginação tão criativa querendo me dominar, né? Então aí a gente é meio pego assim de saia justa, né? Então a gente precisa também lidar com isso, né? Porque a gente tem um inconsciente, tem esses desejos. E eu até acredito nisso também, porque Paulo dizia, né, que aquilo que ele queria, ele não fazia, aquilo que ele fazia, ele não queria, sei lá, uma confusão, um conflito assim, interno. É um conflito mesmo. Então a gente parte desse pressuposto que todo ser humano é um ser em conflito. Então o que nós vamos fazer? Trazer na terapia o seu conflito aqui. Vamos descascar ele, como uma cebola, né? E a gente vai camada por camada, né? Vendo o quanto que a gente pode lidar com aquilo dali da melhor forma possível. Mazinha, fechando esse assunto, então o clima influencia também na depressão? Pode, tem depressões da estação mesmo, né? Então nós temos também terapias, fototerapias, né? Que então incidência de luz, então principalmente nesse momento que a gente está vivendo, mais encarcerado e tal, nós temos que pegar sol. Ainda, graças a Deus, sol dentro de casa, né? mas tem uma janela, não é? Porque a vitamina D, ela faz falta para você, para o seu cérebro. Então, isso também repõe muitas coisas no seu cérebro que vai te ajudar a lidar com essas situações. Alguns países europeus tem uma tendência maior à depressão, mesmo então, eles tendo recursos e tudo, porque são países que experimentam pouco a luz do sol. A maior parte do tempo é nublado, né? Um tempo escurecido. Então, e aí você perde também o ritmo da vida, né? Porque tudo tem um ritmo dentro de nós, né? E tudo tem um ritmo nesse planeta. Então, se você perde a noção que os dias ficam mais esticados, os dias ficam mais curtos, então essa ritmicidade também faz o nosso corpo ficar mais instável, né? Ok. Olha só, vamos terminar. Nosso tempo esgotou. Fica para a semana que vem, então, os efeitos da depressão e as propostas de ajuda a depressivos, tá certo? Então, a gente está encerrando hoje aqui. A gente agradece a todos que estiveram presentes aqui e a você que está nos assistindo através das redes sociais. E na semana que vem, a gente estará postando a conclusão ou a segunda parte dessa reflexão, desse estudo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e família no nome